Meus amores, continuando o finalzinho que tá faltando aqui, né? A mãe fala assim, a mãe refere que desde o primeiro ano, com o ano, Luiz possui uma alergia na pele, caracterizada por intenso ressecamento, pele seca, né? Surgimento de feridas, provavelmente por causa do prurido, além de muita coceira. Gente, se nós estamos falando de asma, falamos de rinite, esse quadro aqui chama-se dermatite atópica, alérgica, que acompanha. Interessante, o que tem a ver uma coisa com a outra? Rosalda, asma, rinite dá para entender. Agora, dermatite é a famosa marcha atópica dessa criança. Por que você precisa saber disso? Porque pode ser que você venha intervir com algumas orientações que você possa minimizar ou até inibir essa marcha atópica. Eu tenho uma marcha que começa com a dermatite e depois eu posso ir para rinite e depois ir para asma. Ou eu posso dermatite, asma, rinite, tá? Chama-se marcha atópica. O conhecimento disso serve para você detectar que essa criança futuramente possa evoluir para uma rinite e evoluir para uma asma e você já fazer toda uma orientação ambiental que essa criança tem. Eu não li um trechinho aqui que terminava essa primeira partezinha, que a mãe reforçava que os sintomas da rinite surgiam imediatamente após contato com poeira, mofo, fortes odores e fumaças de cigarro. Então são os grandes desencadeadores de processo que se instala nessa criança. É engraçado dizer o seguinte, por que acontece assim? Por causa das reações de hipersensibilidade que vocês vão estudar, tá? Hipersensibilidade tipo 1, 2, 3 e 4, o que caracteriza cada uma delas, como é que elas se apresentam, como é que eu posso definir em que quadro eu estou, que vocês vão ver então as reações de hipersensibilidade. Para o nosso caso, a gente precisa dar mais ênfase na reação tipo 1. Essa sim, vocês têm que fazer assim na ponta da língua para a gente saber o que é isso, não é? Para a gente ver. Agora, a dermatite é essa doença. Ela é a mais precoce, vamos dizer assim, desse processo, dessa marcha atópica. A partir de 2 meses, alguma literatura fala em 3, você começa a perceber a manifestação da dermatite nessa criança já. E aí te alerta, essa criança pode ir para a rinite, pode ir para uma asma. Então você já vai fazendo toda uma contenção, todo um gerenciamento desse ambiente, o que tem, o que não tem, se tem pai fuma, se mãe fuma, se a avó fuma. Você vai começar os odores, você vai... Tudo isso que você sabe que pode desencadear uma reação de hipersensibilidade, principalmente do tipo 1, você já vai começar a amenizar, segundo a orientação que você vai dar para ela, tá? Ela pode não evoluir para? Provavelmente não, ela vai evoluir para, mas nada impede que você possa minimizar esses efeitos ou talvez aparecimento dessa parte respiratória seja um pouquinho mais tardia. Então, reconhecer que existe uma marcha atópica, que o primeiro sintoma dessa marcha atópica, o mais precoce, é a dermatite, é muito bom você ficar atento. E como é precoce, essa dermatite que se faz de 2 a 3 meses, que começa a aparecer, não é a mesma dermatite que você tem quando a criança já tem mais idade. Então você tem que reconhecer a dermatite nessa criança, qual é o local preferido da dermatite em lactentes, qual será o local preferido da dermatite em escolar e pré-escolares, e você juntar isso tudo, né? Como dizia minha avó, né? Alguém pode perguntar assim, o que tem a dermatite a ver? Aí eu vou citar aqui uma palavra, tem palavra, o que tem a ver o cu com as calças? Tudo, tá? Tudo a ver. E aqui também. Tudo isso aqui é um processo inflamatório crônico. Desculpa o cu aí, mas tadinho, ele é muito bom. Então vamos lá. No exame de hoje, a paciente encontra-se em bom estado geral, coradinho, hidratadinho, acianótico, afibril. Aí ela vai e faz o exame da face, onde ela identifica nessa criança estigmas de atopia, como a dupla plega de Demi Morgan e o sinal de Redock. Tem outros? Tem outros que vocês vão me dizer amanhã, tá? Sinais atópicos, estigmas atópicos, você já tem que procurar nessa criança. Muitas vezes a criança vai ao seu ambulatório por outro motivo, mas você já identifica, olha, como é que está essa criança em relação a isso?
tudo bem, ela tosse mesmo, espirra, mas eu achei que isso era da idade dela, eu achei que fosse mudança de tempo, e a mãe não atina para aquelas coisas. Então, cabe a você como médico, no caso pediatra, já começar a antever o possível futuro dessa criança e ver o que pode ser feito aqui agora para que isso possa ser minimizado no futuro, tá? A Sofia segue fazendo uma avaliação de pele, onde ela tem uma xerodermia, pele seca, ressecada, leves escoriações, de tanto ela coçar, porque o prurido é intenso, de tanto coçar, acontecem as escoriações. E essas lesões eczematosas, subagudas, em regiões flexurais de joelho e cotovelos, punho e pescoço, sem sinais de infecção secundária. Aparentemente, não tem sinal de infecção urinária. Vocês vão me dizer por que eu coloquei aqui aparentemente. Quando eu trato de uma criança assim, eu preciso usar antibiótico? Se aparentemente eu não tenho uma infecção secundária, pelo menos macroscopicamente visível, não sei. A gente vai discutir isso amanhã, tá? Então, essa criança, vejam, na criança, vocês vão ter que trazer o seguinte, com 1 ano, as lesões que se apresentavam como dermatite eram as mesmas da agora. Aqui ela diz que essa criança de 7 anos tem todas essas lesões em regiões flexurais do joelho. Quer dizer, aqui na parte de trás, onde ela flete o joelho, tem nos cotovelos, né? Ela apoia muito isso daqui também, punho e pescoço, sem sinais de infecção secundária. Essa mesma região aqui, que ela cita para uma criança de 7 anos, seria a mesma região que essa criança, com 1 ano, por exemplo, começou a aparecer? Ou seja, a dermatite se expressa em que regiões quando é um lactente, até 2 aninhos? E ela se expressa em que regiões quando você já tem aqui uma escolar? Reconhecer isso faz toda a diferença, porque já de cara já deu para perceber que os locais são diferentes. Aí ela vai mais à frente, sabedora de que ela tem uma história para rinite, faz um exame e ela vê que a mucosa nasal está pálida, tem uma hipertrofia de conchas nasais, né, que você vê, você olha isso porque tem um diâmetro menor. O paciente consegue falar seu nome e responde as perguntas com frases completas e longas, bem diferente daquela avaliação que foi feita no pronto-socorro, onde foi nos contado aqui que ele não conseguia terminar uma frase. Então essa criança está super, hiper bem. Em ar ambiente, saturando 98%, é tudo que a gente quer, né, gente? Opa, saturando em ar ambiente 98%, oi, que beleza. Pronto, não preciso mais fazer oxigênio, como já tirou. Aparelho respiratório, ainda sibilos expiratórios esparsos. Então, um pouquinho ultracolar, mas nada que altere a sua saturação. Não há sinais de esforço, a taquipneia, a dispneia, os estirais intercostais, não. A frequência dela já está 20, já estava em 38, lembra que eu falei para vocês que nessa faixa etária vai de 18 a 22, com a média de 20, ótimo. E uma frequência de 88, ela estava com 100 e pouco, né? Não me lembro agora. Após discussão do caso com seu staff, a doutora Sofia decide dar alta hospitalar, ela sustenta isso, para continuação de tratamento medicamentoso em domicílio. Orienta a mãe quanto aos cuidados com a pele, as medidas de controle de ambiente e a necessidade de terapia de manutenção para evitar novas crises. Ok, então aqui nós já temos o diagnóstico de asma, não controlada, né? Porque, vamos dizer assim, asma não controlada não pode, porque essa definição precisa de que, previamente, essa criança estivesse já tomando medicação. Então, quando eu falo que uma asma pode se classificar em controlada, parcialmente controlada ou de difícil controle, é porque essa criança já está sendo medicada, essa que não. Agora, o que eu posso determinar para essa criança? Que ela tem asma e que eu preciso, ela internou, a classificação no pronto-socorro foi asma grave, ela sai tendo alta hospitalar, com toda uma orientação. Cuidados com a pele, porque ela tem dermatite, medidas de controle de ambiente que vão suscitar uma melhora da sua parte respiratória superior e inferior. Então, a rinite e a asma dependem desse controle ambiental. Quero colocar aqui, eu vou insistir nisso, o controle ambiental é a primeira coisa que você tem que orientar. As outras medicações que você vai fazer dependem muito desse controle ambiental. Muitas vezes você não tem sucesso na melhora de uma criança com asma e rinite
porque o meio ambiente continua do mesmo jeito. É o pai que fuma, é a mãe que fuma, a avó que chega que fuma, a mãe que faz a limpeza com aqueles odores fortes. Então, se você não cuidar disso, é número 1, tá? Número 1, antes de eu pensar em medicamentos, eu preciso fazer o controle ambiental. Tenho que fazer isso de uma forma muito clara para essa mãe, tá? Explica a Lúcia sobre a necessidade de acompanhar com o especialista. Nem sempre a gente consegue isso, cai no colo do pediatra, até certo ponto sim, e passa informações sobre a segurança das medicações indicadas, desde que estejam corretamente e sob supervisão médica, desde que ela esteja utilizada corretamente sob supervisão médica. Gente, aqui cabe uma reflexão enorme com isso aqui que a gente tem aqui. A gente viu que essa criança é portadora de asma, tem dermatite e tem rinite. E a gente viu que ela apropriou-se da marcha atópica. A criança fez dermatite e posteriormente, depois aos 2 anos, ela continuou fazendo a IT, que aparece pra gente pela rinite, e depois ela tomou a asma, que vai nas vias aéreas inferiores. Então, uma marcha atópica. E aí, Rosaldo, o que tem a ver eu saber disso? Tem que você já pode intervir desde o início, porque fatalmente esse será o futuro dela, tá? Então você pode intervir hoje, nós sabemos que isso aí, a intervenção, já cuidar do quê? Controle ambiental. Já começar a fazer o controle ambiental já, mesmo que seja só a dermatite. A dermatite ela não está muito ligada à parte do tempo, né? Dos odores, da cigarra, da fumaça. Vocês vão trazer para mim o que é definição, o que é essa pele? Isso ela nasce assim? Isso tem alguma hereditário? Isso é adquirido? Como é que é essa pele dessa criança? E o que eu devo fazer para tratar? Qual é a base mais importante para o controle da dermatite? Vocês prestem atenção que eu estou falando em controle. Não ofereça cura. É mentira. Se tiver curado, porque estava programado para curar, tá? As suas medicações controlam. E muito. Eu tenho alguma experiência com essa parte e eu vejo uma resposta muito boa, tá? Muito boa. E ela fala aqui, a nossa residente, ela fala que a Lúcia, ela explica a Lúcia sobre a necessidade de acompanhamento com especialista, tá? E passa informações sobre a segurança das medicações que foram indicadas. Lembra que ela tinha medo de ficar usando a tal bombinha, ficar refém da tal bombinha de corticoide. Ninguém fica refém de bombinha de corticoide se você fizer a medicação correta. Não tem problema. Essas medicações anti-inflamatórias, que é o corticoide, ele é seletivo. A budesonida, por exemplo, que é o Clenil, HFA, o salbutamol, que é o Erolim, eu queria colocar para vocês que a Organização Mundial de Saúde exigiu mesmo, né, praticamente, que esses medicamentos fossem oferecidos de graça para as crianças que têm esse problema. Por quê? O custo financeiro dessa criança é muito alto, essas drogas são caras, tá? Então, o Estado hoje fornece o mínimo, mas temos lá o anti-inflamatório, que é budesonida, eu tô falando porque essa é que é oferecida, que vem sobre o nome de Clenil, HFA, que diz 50 microgramas, e tem o salbutamol, que é o Aerolim, que tem 200 doses, que é 100 microgramas por dose, tá? E vocês vão ter que trabalhar com isso. Essa criança aqui, e aí você categorizou, não é? No pronto-socorro com uma asma grave. Gente, asma grave, aí você tem aquelas... Como é que eu começo isso? Aí você tem 5 etapas, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. A primeira etapa, quando a criança recorre somente ao resgate. O 2 é aquela criança que faz uso do resgate quando precisa, mas faz corticoide inalatório de baixa dose. O 3º é aquela criança que continua sem melhoras, aí tem todo um diário e toda uma programação para você ver se ela está melhorando com aquilo. No 3º você vai usar o corticoide baixo, mas vai usar junto com isso, a criança acima de 4 anos, você vai usar um broncodilatador de longa duração.
No quarto, aí você vai, não melhorou, você vai usar uma dose maior, ainda com o broncodilatador de longa. E aqui no quinto, aquela criança que normalmente é mais grave. Geralmente o pediatra, ele cuida dessas 4 situações. Aqui você reserva para o especialista, uma vez que você não tem especialista com facilidade, tá? E baseado em que você vai... Como é que você vai saber? Geralmente, quando uma criança chega no pronto-socorro, que foi categorizada asma grave, ela tem que ser tratada, pelo menos, entre a segunda e a terceira etapa. Só fazer resgate não vai adiantar, porque o processo inflamatório dela continua. Então, ou você vai começar com a segunda etapa, que é o resgate com o aerolim e o corticoide inalatório de baixa dose, ou você vai usar resgate sempre, o aerolim, e você vai usar agora um corticoide de dose baixa associado ao formoterol, se ela tem abaixo de 4 anos. Se ela não tem, você talvez aqui tenha que mudar esse corticoide de longa duração por uma dose talvez um pouco não tão baixa, moderada de corticoide, e assim você vai. Então, toda criança que chega no pronto-socorro com esse tipo de situação, asma grave, categorizada por asma grave e que é isenta, é virgem de qualquer medicamento, ela tem que sair, preste atenção, ela tem que sair ou da enfermaria, que é o caso dele, ou do pronto-socorro com a receita que você já vai começar a iniciar nela essa medicação. Isso é o grande interessante que eu acho. Por exemplo, essa criança, ela não teve alta, ela foi internada. O que está acontecendo aqui, que é quando a doutora Sofia dá alta para ela, aqui ela já está passando as medicações. Você não pode perder tempo. Essa criança sai dali, sai com uma medicação ainda de resgate, né? Que você pode usar o aerolim e o corticoide durante 5 a 7 dias. Se ela ficou internada 2 dias, já está super bem. Ela, no terceiro dia, você teve alta, então ela vai fazer corticoide em casa, mais uns 2 ou 3 dias. Sem precisar fazer de remissão, porque quando você usa em pouco tempo, você precisa fazer remissão, dose sem remissão. E você tem que já começar com ela. Ela vai sair dali com a receitinha e a orientação do resgate, que é quando ela entra na crise, e imediatamente começar o resgate para evitar que evolua, e o tratamento com budesonida. São as 2 medicações que estão de graça. Ela vai para a farmácia, vai fazer um cadastro e ela recebe isso de graça. Então, hoje, uma pessoa que só não trata asma, pelo menos inicialmente, pode ser que a budesonida não seja o ideal, a idade dela, eu quero já um corticoide de longa associado, eu não tenho esse corticoide de longa associado ainda, de graça, pelo menos até ontem não, não sei se já tem, né? E aí você vai sair. E como se faz isso? Com espaçador e máscara. Eu vou tentar trazer do consultório esse espaçador e a máscara. Até 4 anos você usa isso, depois de 4 anos você faz direto os puffs na boquinha, tá? No pronto-socorro ou em casa, quando você tem que usar o resgate, que é o salbutamol, você faz puffs, dependendo da idade, que a gente vai discutir isso amanhã, e com um intervalo de 10 a 15 ou 20 segundos entre um puff e outro, tá? Vamos lá, essa criança de 7 anos aqui, eu posso fazer até 10 puffs para ela a cada 20 minutos. Então eu faço 1, espero 10, faço 2, espero 10, na boquinha direto. Na criança menor, eu posso usar o espaçador. Tem criança que com 4 anos, 3 anos e 10 meses, 3 anos e 8 meses, eu já faço direto na boquinha, tá? Então, eu vou trazer para vocês, vou mostrar a vocês amanhã, muitos já devem saber, ou porque fazem uso, porque já fizeram uso, como é essa medicação, tá? Então, eu quero só colocar claro para vocês o seguinte, essa criança foi internada e tem que sair de lá com a medicação. Você não pode perder tempo. Até ela marcar uma consulta com o especialista ou mesmo com o pediatra dela, provavelmente vai ser de um dia para o outro. Então, ela já estará em tratamento. Ela vai chegar com essa receita e vai mostrar para o colega pediatra que vai fazer o tratamento dela. E você não perdendo tempo. O mesmo procedimento você teria se essa criança estivesse no pronto-socorro e tivesse conseguido um sucesso com a sua gasometria, ela continuava com 93, 92, 93, vamos supor que você fez tudo, a criança começou com 95, 96, posso ir para casa. Me isenta de não medicá-la? Não.
Não, tá errado, você tem que, nunca fez. Você tem que tirar a crença da mãe que bombinha de corticoide atrapalha a criança. Não atrapalha. Esse corticoide ele é seletivo, ele vai para o pulmão e ele é um anti-inflamatório que você vai dar diariamente. Por quê? Porque a criança tem diariamente um processo inflamatório. Aquela coisa que eu falei para vocês do iceberg, né? Então tá aqui tá o mar, né? Tá o rio, o mar, enfim, e por baixo você não vê. Então você, quando chega no pronto-socorro, você vê a ponta. Oi? Parou aqui? Não, meus amores. E a parte de baixo, que a gente não vê? A parte de baixo é aquele momento em que a criança está com esse processo inflamatório ocorrendo constantemente e que se exacerba, que agudiza numa oferta maior de gatilhos, né? Então, que pode ser vírus numa idade menor e que pode ser o ambiente que está descontrolado, tá? Aqui não fala muito sobre o ambiente, mas a gente supõe pela história que ela não tem um suporte, porque ela falou que tem sido várias vezes. Essa criança vai para o colégio. Será que também que nessa ida ao colégio, como vai? Como volta? E lá no colégio, como é que ela fica? Como é a sala de aula? Quantos alunos, quantos amigos ele tem? Quantos coleguinhas tem na sala de aula dessa criança, tá? Você vai ter que fazer tudo isso. E você vai pedir à mãe para fazer um diário. Começou a medicar? Ela tem uma resposta muito boa. E ensinar para ela que durante o tratamento, se eu tiver que fazer resgate com o Aerolim, o resgate é sempre em 5 dias, se for possível, fazer puffs de Aerolim a cada 6 horas, de manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite, durante 5 dias, para evitar pronto-socorro. Precisa saber lidar com isso. Ainda tem aquela criança que, quando vai fazer exercício físico, na educação física no colégio, ela não faz, porque ela tem um limite, ela começa a correr, você começa a ventilar e começa o processo inflamatório tomar conta, ela começa a entrar em crise. Essa criança, reconhecendo isso, antes disso ela vai fazer o Aerolim. Uma criança que, quando tá rindo demais, ri demais, também ela tem que fazer esse resgate, né? Mas aqui ficaria mais pelo exercício no colégio. Então, olha só, primeiro, meus amigos, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa enxergar que há uma marcha atópica por aí, a gente precisa enxergar o quanto essa criança sem tratamento está acontecendo uma deformidade, uma perda da função pulmonar pelo chamado remodelamento pulmonar. Escutem bem isso, tá? Então, você não pode pensar que não pode trabalhar com essa criança, porque enquanto ela está bem, quando ela não está em crise, ninguém pensa. A mãe é obrigada a pensar que, mesmo estando bem, a criança continua o seu processo inflamatório e que vai dar numa limitação futura, porque dependendo da profissão dela, ela pode não responder muito bem, tá? Então, você é responsável. Entender a marcha atópica. Em que momento eu reconheço a marcha e eu faço a minha já prevenção do que pode ser no futuro. Apoiado em quê? Apoiado também na história familiar. Será que a mãe tem asma ou já teve? Vocês sabem que isso é um ponto fundamental. Quando eu atendo uma criança com bronquiolite, eu não faço isso no primeiro momento que eu dou o diagnóstico, como é que a gente vai tratar. E peço para fazer a revisão, é uma consulta de revisão. Nessa consulta de revisão, quando a criança está bem, a mãe consegue entender algumas coisas que você põe, que a criança está bem. Naquele momento eu falo para ela, olha, ela tem 50% de chance de desenvolver a sibilância futura, como tem 50% de chance de não desenvolver, tá? Mas se eu tiver uma história familiar prévia, a mãe teve rinite ou tem rinite, a mãe teve asma ou tem asma, o pai tem dermatite, o pai menos, mas funciona também, mas a mãe tem, eu falo para ela que essa balança não é de 50%, é de 51 para 49. Tem muita chance dessa criança desenvolver sibilância futuramente e futuramente o diagnóstico de asma virá. E eu fico mais atenta nas crianças, eu procuro mais essa pele, procuro enxergar melhor essa pele, procuro tirar dela, porque às vezes a mãe se acostuma com determinados sinais e sintomas e que aquilo começam a fazer parte, achando que aquilo é normal. E não é, tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, asma mata, e mata muito. Rinite não vai matar ninguém, dermatite não vai matar ninguém a princípio, mas dá
entre aspas, mas dá uma qualidade de vida ruim para esse paciente. Paciente que dorme mal, que não vai render bem no outro dia, né? Ele está competindo com pessoas que não têm isso, então as outras estão indo e está ficando, tá? E agora a asma mata. Ano passado, eu acho, aquela Fernanda Young, que eu gostava muito dela, não foi, prima? Ela morreu, a gente não sabe se isso é verdade, ainda bem que não tinha Covid, né? Senão ia ser Covid, né? Não tinha Covid, né? Hoje em dia se morre com e se morre de, mas tudo está no mesmo balaio. Quem morre de corona, quem morre com corona, tá todo mundo morrendo de corona, né? Não tem jeito. Ah, desculpa, tô balançando aqui a mesa, ela falando assim, para. Esse é amadorismo, né, gente? Não fazia, né? Nunca tinha gravado nada antes. Essa quarentena veio pra gente pra isso, né? Pra gente sair do nosso lugar comum. Então, voltando, né, Fernanda Young, né? Eu gostava muito dela, assim, mesmo discordando de alguns pontos, eu achava nela algumas coisas de uma mulher bem forte de se colocar, de se impor. Não necessariamente eu gostasse de todos os pontos de vista dela. No óbito dela, no atestado de óbito dela, tá a asma grave. Asma grave. Você tem que fazer de tudo para não entubar esse asmático, porque uma vez que você entubou, para extubar é complicado, né? Vide coronavírus. Tem muita gente que quando entuba já está no processo ruim, mas às vezes o processo ruim se instala depois mesmo, ou ajuda, né? Ou o processo pior quando você joga um tubo ali para dentro desse pulmão, que não é para isso, mas tudo bem. Então, meus amores, eu quero deixar esse vídeo aqui. Vocês se preocupem, tem muita coisa que eu podia estar falando, mas fica um vídeo muito longo, mas tem coisas aqui que vocês vão abrir assim, uau, isso aqui. Eu gosto desse raciocínio, tá? Eu gosto de raciocinar em cima do que me vem, porque eu quero que vocês ampliem o olhar de vocês, tá? E amanhã, penso que é 9 horas, vou perguntar ao Rogério depois, penso que é 9 horas. Eu vou estar lá às 9. Como de costume, a gente espera até 9h10 e começa a nossa discussão, tá? Eu sou meia britânica para hora. Se eu não entrar às 9 horas é porque há problemas de conexão, mas não, normalmente eu entro às 9 horas, tá? E a gente vai discutir isso. Nós fizemos no segundo período uma discussão online, assim, de uma coisa anterior que eu fiz para eles. Foi uma discussão riquíssima. E estou louca para conhecer vocês. Tomara a Deus que a gente tenha pelo menos uma aulinha presencial, que nós tivemos só uma, quando eu falei sobre aleitamento materno, e o nosso chopinho, no final do semestre, continua de pé, tá bom? Meus amores, me despeço de vocês hoje, com muita saudade, e espero que vocês gostem, e amanhã, 9 horas, no máximo 9h10, 9h10 a gente começa, tá, pessoal? Ó, fiquem atentas, porque eu já abro a sala 9 horas, tá? Um beijo grande nos familiares, nos seus pais, considerando pai e mãe, ou onde você estiver, quem estiver cuidando de você. Um abraço, um beijo e em vocês especialmente um beijo no coração, tá? Meus amores, até amanhã. Namastê.